Salve os irmãos, com o Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, abra Santo Livro, por gentileza, em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. Todos, amém? Diz assim então a palavra do Senhor, que se encontra em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a manter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Podem se assentar. Amados irmãos, no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo, ele ainda fazendo a defesa, expondo com muita precisão o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus, que aquele que nele crer tem a vida eterna, e não é necessário mais os ritos, os rituais cerimoniais judaicos, que simplesmente apontava a incapacidade do homem, obrigado, amado, a incapacidade do homem de se manter-se justo diante de Deus. A lei apontava para o caráter moral e a excelência de um Deus santo. Até porque, eu não coloquei aqui, mas em Romanos capítulo de número 7, se eu não me engano, fala acerca do caráter da lei. Vai dizer assim, Romanos 7, 12, se eu não me engano. Assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então, a lei de Deus, ela é santa, como Deus é santo. O mandamento de Deus é santo, como Deus é santo. O mandamento de Deus é justo e bom, como Deus é justo e é bom. E além de Deus ser justo e bom, Ele é justificador daquele que tem a fé em Jesus. Então a lei, ela tem esse caráter pedagógico, que Paulo menciona que funcionou como aio, como guia, como tutor. E aí ele utiliza de dois elementos do Antigo Testamento, que é Sara e Agar. Agar escrava, Sara livre. Agar representa a lei que nos escravizava, que mostrava que o nosso pecado nos mantinha cativo, e Sara, que apontava para a promessa de Deus de uma libertação plena e absoluta. E ele utiliza esse exemplo para mostrar para os irmãos de Gálatas que se eles voltassem a circuncidar, acreditando que pela obediência à lei eles seriam salvos, eles estavam anulando a graça de Cristo, anulando o caráter salvífico da obra de Cristo na cruz. E nós utilizamos aqui inúmeros exemplos que hoje, atualmente, muitas igrejas, irmãos, acreditam que por fazer assim serão aceitos, serão salvos, serão redimidos, terão seus pecados perdoados, ou serão mais aceitos por Deus se assim o fazer.
E aí, a fé cristã, ela tende a peregrinar por três vertentes equivocadas da fé. Que a primeira é um cristianismo judaizante, um cristianismo baseado na legalidade, ou seja, que se baseia naquilo que eu faço. Se eu deixar de fazer, não sou. Tivemos um exemplo muito atual, moderno, da Igreja Aliança do Calvário do pastor Paulo Júnior, que ele admitiu que ele tinha uma conduta legalista por excessiva demais. Excessiva demais, o legalismo que ele assim adotava, entendendo dessa maneira agradar a Deus. O que eu chamo de um neopuritanismo, que é uma santidade exacerbada demais. Por exemplo, ele no estado de pastor, ele dizia: se qualquer membro da minha igreja tiver uma televisão, está em pecado. E a televisão, amados irmãos, ela por si só, ela é pecado? Ela por si só, ela é pecado? Não. Agora, os conteúdos que a televisão me oferece, se fere a palavra de Deus, aí constitui-se pecado. Por exemplo, a televisão é uma tela, ela produz imagens. A palavra diz: se o meu olho me faz pecar, o que eu faço? Eu arranco, eu tiro fora. Então, se há alguma coisa na televisão que me leve ao pecado, eu devo retirar, ou seja, deixar de assistir, evitar. Não é o fato de eu ter a televisão, mas o radicalismo, o legalismo faz o que? Tira. E se você tem pecado. Está entendendo? Eu vou para a praia, um exemplo, tá? Eu vou para a praia, mas como eu sou puritano demais, eu vou com essa mesma calça que eu estou no culto, eu vou para a praia. Que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, aí as pessoas não sabem munir o equilíbrio da fé. E com isso eu não estou dizendo: então já que eu tenho a liberdade em Cristo, eu vou ir uma cueca, uma canção todo garotão. Ou então a irmã, eu vou colocar o fio dental até na nuca. Gente, né? Por favor. Então, é um cristianismo judaizante, um cristianismo legalista e um cristianismo liberal demais. E as pessoas não estão vivendo o verdadeiro cristianismo, que nos liberta de qualquer tipo de amarra, qualquer tipo de acusação, qualquer tipo de coisa que são produzidas pela nossa própria mente, ou mentes alheias até, que diz que é pecado. Aí você fala: onde está na escritura isso? Não, mas é. Não, mas aonde, meu amor? Me diz. Me orienta, eu quero ser disciplinado, eu quero ser doutrinado, me aponta. Então era um caráter legalista demais, judaizante demais. E Paulo diz: não, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ou seja, tenha convicção da salvação e fique alicerçado na salvação, e não torneis a manter-vos debaixo do jugo da servidão. Qual é a servidão aqui especificamente? A circuncisão. O judaísmo entrando dentro da igreja, de maneira que ele diz no versículo número 2: eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que justificaste pela lei, da graça tendes caído. Mas quando diz da graça tendes caído, você está negligenciando a salvação. E se você se deixar circuncidar, você vai ser obrigado a guardar toda a lei. Nós vimos aqui, eu peguei só os 10 mandamentos, e vimos por A mais B que invariavelmente
desde a nossa existência, antes da fé e até depois da fé, nós quebramos a lei de Deus. É verdade ou não? A gente pode pegar aqui os 10 mandamentos de novo e fazer o teste. Que volte e meia, por A mais B, a gente dá uma quebrada da lei. E aí o fato de eu quebrar a lei me constitui, eu que tenho a fé em Cristo, eu que valorizo o sacrifício de Cristo, que vivo pela fé. Estou dizendo de um cristão relapso, não, relaxado, não. Estou dizendo aquele que valoriza. E por razão ou circunstância, ele vai e quebra a lei de Deus. E outra coisa. Há uma falácia que diz assim: o pecado na vida do crente é acidente. Não é. Não é acidente. É decisão. Como tudo na vida, o pecado na vida do crente também é decisão. Quer ver? É decisão? Vamos abrir Tiago. Tiago, se não me engano, capítulo número 2. Nada no meu esboço eu estou falando essas coisas, eu sei que fica quieto. Eu acho que é Tiago 2. Ou 3. Cada um é tentado e engodado pela sua própria concupiscência. Ou é o 1? Acho que é o 1. É o 1. Tiago capítulo 1. Quer ver que o pecado não é acidente na vida do crente, mas é opcional? Diz assim, versículo 12, vamos pegar o 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ou seja, ele vai passar por um crivo de prova. E o Senhor está observando o comportamento daquele aluno que está sendo provado. Ele vai ver como ele vai passar naquela prova ali. Se ele for bem sucedido, está aprovado. Se ele for mal sucedido, ele está reprovado. Aí ele vai dizer aqui: tem prometido aos que o amam. Ou seja, ele vai ver se o amor ao Senhor é maior do que a rendição dele à tentação. Aí ele diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada indivíduo é tentado quando atraído e engodado pela sua própria o quê? Concupiscência. O seu desejo humano. Eu sou atraído por aquilo dali, como um peixe pela isca, no meio do rio ou no mar. E ele observa aquela isca, por mais que ele perceba o perigo, ele fala: eu estou disposto a correr esse risco. Eu vou morder. E ele morde a isca achando que ele vai escapar. O anzol pendura ele. Assim é o homem no pecado. Ele acha que vai cometer o pecado e vai conseguir escapar. O pecado prende ele. Aí ele diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Ou seja, enquanto estou sendo tentado, eu não cometi o pecado. Vamos a um exemplo prático. Davi, ele está na sua sacada real, e ele observa Betseba. Ele está aquele olhar em Betseba. Rapaz, e quando ele estava ali sendo tentado, ele não estava cometendo pecado. Se ele sai daquele ambiente ali, ele tinha vencido a prova. Mas ele não, ele permanece, ele está sendo engodado, como diz aqui Tiago. Está sendo tentado, atraído, engodado é sendo envolvido. Ele já está deixando toda a sua armadura cair, engodado, pela sua própria concupiscência. E havendo a concupiscência concebido, quando que ele concebeu esse pecado? Quando ele mandou chamar Betseba, quando Betseba entrou na sala real, quando ele se deitou com Betseba. Ele consumou. Aí a Bíblia diz: deu à luz o pecado. Deu à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, o que ele gera? Morte. Aí Tiago diz assim: não erreis, meus amados irmãos. Ou seja, não é. O pecado é perigoso.
O pecado é muito perigoso, porque ele sendo consumado, ele leva a morte. Então, o que Paulo, o que Tiago, o que as Escrituras querem dizer? A despeito de eu ser liberto, eu não posso viver uma vida libertina. O exemplo aqui que eu dei, a praia, a cachoeira. A despeito de eu, como cristão, ter a liberdade de ir na praia, na cachoeira, com uma bermuda, e alguém olha, nossa, pastor, de bermuda, que isso, gente? Cara! Eu sou irônico, amado. Entendeu? Aí me diz, aonde que está o pecado nisso? Aonde? Agora o escândalo está em eu querer de fato causar pecado alheio nos demais. Aí a Escritura vai mais além. Se eu perceber que algum irmão, alguém se sentiu escandalizado por assim eu estar, ainda que eu tenha esse direito, por amor a essa pessoa, eu devo evitar. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Não que eu esteja, mas por causa da outra, que é fraca de mente, fraca de espírito, eu devo evitar por causa dela. Não que as Escrituras me dizem. Então Paulo está encorajando a eles a conservar essa liberdade, a conservar essa convicção de fé. Agora, o estereótipo externo, amado, não quer dizer nada. Nada. Circuncisão, ato externo. Então o judeu achava, estou circuncidado, eu sou de Deus. Você não é? Você não é de Deus. Ah, você recebeu a Cristo? Sim. Já circuncidou? Não. Então você não é salvo. Você precisa disso. Paulo falou, não faça isso. Porque a circuncisão que leva à salvação é a circuncisão feita no coração. Feita no interior, que reflete no exterior. Romanos 2,29 diz assim, mas é judeu que é no interior, e a circuncisão aqui é do coração, no espírito, não é da letra. A letra aqui é a lei, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então o que Paulo quer dizer é, a circuncisão verdadeira é aquela que é do coração, no espírito, que faz com que o homem, de fato, agora ele rompa com o pecado. Agora, de fato, ele é um homem livre, e a carne dele está crucificada com Cristo na cruz, porque o ato de Cristo estar na cruz significa a nossa morte, a morte da nossa natureza, tal qual o batismo é a morte. Está morto lá. Quando ele vem, ressuscitou, levantou, emergiu das águas, da palavra. Emergiu liberto, limpo, salvo, redimido, com uma nova natureza, uma nova consciência. É isso que o apóstolo quer dizer. Então, não se deixe ser manipulado por ninguém. Não volte novamente à religiosidade que não salva. Que não salva. Pelo contrário, aprisiona, condena, causa fardos, dos quais a Bíblia diz que Jesus dizia, eles não carregam, não entram e não deixam ninguém entrar. E nem eles mesmos fazem. Nem eles mesmos fazem. Então o que eles faziam com os seus atos pecaminosos? Na calada, e Deus vendo. Então Paulo está nos encorajando a vivermos a virtude da fé e não o legalismo religioso. E isso ainda perdura em nossos meios. Nós temos que ter essa consciência espiritual e bíblica para vivermos uma fé genuína. Podemos seguir? Se quiser falar, por favor, tá? Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. A justiça aqui é a justiça de Cristo, para sermos justificados, perdoados, libertos. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Correis bem. Quem vos impediu, olha isso, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis,
mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então Paulo aqui dá uma palavra duríssima a alguma personalidade que está persuadindo, fazendo com que os irmãos não vivam a liberdade cristã. Ele está falando, essa persuasão não vem daquele que nos chamou, não vem de Jesus, não vem do Evangelho, não vem de Cristo, não vem dos apóstolos do Senhor. De quem que vem? Agora, um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmãos, o que Paulo está dizendo é o seguinte: uma única pessoa pode desgraçar uma igreja. É isso que ele está falando. Uma doutrina, ela pode desgraçar toda uma congregação. Só um pouquinho de fermento, só um pouquinho, leveda toda a massa. Incha, tira a pureza, tira a santidade, tira o Evangelho, leveda toda a massa. Então nós devemos ter cuidado com o farisaísmo, cuidado com a hipocrisia, cuidado com as pitadas excessivas de neopuritanismo, de legalismo, ou de liberdade excessiva demais, onde pastores estão colocando festa rave, festa gospel, baile gospel, pagode gospel, tatuagem gospel. Tem isso também? Tatuagem gospel, e vai embora. Por quê? Porque eu sou livre. E a cristandade vai recebendo esse pouquinho de fermento e leveda toda a massa. Devemos ter cuidado. Paulo diz assim, ó, aqui, confio de no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for. Não interessa se é apóstolo, não interessa se é bispo primaz ou presidente ou vice-presidente, seja lá quem for, sofrerá condenação. Paulo está dizendo que haverá uma condenação para essas pessoas que perturbam o Evangelho da fé. E ele nos adverte ao quê? Para a gente não se deixar ser persuadido por essas pessoas. Porque, irmão, quando ele diz persuasão, diz: essas pessoas terão o poder do convencimento. Essas pessoas, elas terão, de fato, o poder da palavra. Não da palavra em si, mas o poder de manipular bem a palavra para te convencer. Rapaz, acho que ele está falando é verdade. Então, sim. Não tem sentido para aquilo que ele está falando. É igual um caso que passou no Fantástico há muito tempo. Agora eu não vou lembrar, mas se vocês lembrarem, vocês me dizem. Um pastor numa região do norte aí, que ele leu, se eu não me engano, em Oséias, que diz assim: pega a mulher do teu irmão e adultera com ela. Lembra esse negócio? Ele leu errado. Ele leu errado o negócio. E ele disse isso, olhou a mulher do irmão e falou: aqui, Deus está mandando, amigão. Hã? Mas pastor, está mandando, aqui, está aqui. Tá, pastor, adulterar com a minha mulher? Com a sua mulher. Isso é a vontade de Deus, né? Deixou ser persuadido. Sabe, né? Para tu ver o nível de ignorância. Você vê o nível de ignorância que a gente vive. Onde pastores cospem na boca de outras pessoas e diz que é unção. Entendeu? Oi? Por causa de uma vírgulazinha que ele deu errado, ele soltou tudo que ele já deu antes, né? Tudo que ele já deu antes. É o caso da consciência, né? Ele já tinha essa malícia. Aí o diabo olha assim, a carne está lá gritando. Ele leu errado e todos os outros mandamentos foram abaixo. E de novo, não adulterarás. Ele falou assim: não, adultera. E já era um senhor, não era novo não, era um senhor. Era um senhor de idade. Então percebe, amado, que são coisas sutis, que são ali poeiradas. É só um pouquinho de fermento. E o fermento é branquinho. Ele tava, o que Jesus quer dizer, o que Paulo quer dizer é: vai parecer santo, vai parecer ser de Deus, vai parecer ser bíblico, mas vai levedar, vai enfermar a massa, toda a massa.
Tem coisas que eu penso aqui, tem coisa que não dá para falar. Coisa que não dá para falar. Há congregações, amados irmãos, por isso que a Bíblia diz que há lugares que são chamados de sinagoga de Satanás, gente. A gente, como maduro na fé, a gente tem que ter essa consciência. Há lugares que a Bíblia diz que são sinagogas de Satanás. O que ele quer dizer? Há lugares que de fato são igrejas do próprio diabo. Infelizmente. Mas é. Porque são pitadas de fermentos que leveram a massa. Entendeu? Como é que é o nome daquele louvor que você estava falando? Lá comigo lá? Cortando o cabelo? Não, o outro. Maria. Olha o nome do louvor. Com Jesus Cristo tudo, sem Maria nada. Com Jesus Cristo tudo e sem Maria nada. Opa! Então eu preciso de um outro mediador, um outro medianeiro. O que as Escrituras me dizem acerca disso? 2 Timóteo 2,3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens se salvem. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Mas vem um cantor e fala: com Jesus tudo, sem Maria nada. Um pouquinho de fermento levela toda a massa. Você entendeu? Aí pega a melodia, coloca a nota, aquilo é agradável, é bom. Nossa, que gostoso. Você entendeu? É só um pouquinho, mano. É só um pouquinho. É só um pouquinho de fermento. Filipenses 3,2 diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e não nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Mateus 16,11, Jesus Cristo disse: como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasse do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não disseram que guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Da doutrina. É o ensinamento desses homens. É o ensinamento desses homens. Aí, o ensinamento, ele tem um elemento. Lucas 12:1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer a seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. É uma doutrina hipócrita, falsa, mentirosa. Parece ser, mas não é. É como o ator faz. Ele encena um personagem, mas na verdade ele não é aquele personagem. Por exemplo, o Zé Loreto. Fevereiro, março, ele estava interpretando Satanás. Agora na Páscoa ele está interpretando Jesus. Quem que ele é? Quem que ele é? Qual ator ele é? Qual personagem ele é? Mas é uma hipocrisia. É uma farsa. Então nós devemos o quê? Evitar. Opa, ficar atento. 1 Coríntios 5:7. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma massa nova, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificada por nós, sacrificada por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, a nossa libertação, aquele que morreu e ressuscitou para nos libertar da morte, da escravidão do pecado. E a advertência de Paulo a essas pessoas, como o negócio é sério, é: mas aqueles que vos inquietam, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eles vão ser condenados. Eles não vão escapar. Eles podem escapar da justiça da terra, mas não escapará da justiça do céu. Versículo de número 11. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo, escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando.
Paulo está falando, é esse tipo de gente que tem que ser cortado, tirado, porque eles estão inquietando a santidade e a liberdade dos irmãos. Oi? Na sua versão, fala castração. Leia para a gente aí, Dona. Leia alto aí, chega aqui para a gente ver. Você está aqui não, você está aqui, Dona. Está longe, Dona. Ele dera que se castrassem aqueles que os estão confundindo. Ou seja, quem lhe dera que castrassem aqueles que estão confundindo. Tinha que cortar esse tipo de gente, eliminar. Alguém me ajuda aí em Tito 3. Alguém me ajuda aí. Outro irmão, lê para mim por gentileza. Tito 1. Tito 1 a partir do 10 e Tito 3 a partir do 4. Quem achou, por favor, em alto e bom som. Tito 3, versículo 4 e Tito capítulo 1, versículo 10. Quem achou, por favor? Vontade de uma 3. Se não leu, eu vou escolher. Oi? Tito 3, versículo 4. A partir do versículo 4. Mas quando apareceu a perfidelidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvesse desfeito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, e abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se nas boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, que são coisas inúteis e vãs. São coisas o quê? Inúteis e vãs. Tem valor algum. Versículo 10 e 11 para fechar. Ao homem herege, depois de uma e outra a demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. O que ele está? Em si mesmo condenado. Sou eu que estou dizendo? Não. O tal que tem esse comportamento e quer manipular as outras, Paulo diz, já está em si mesmo condenado. E ele traz confusão. Genealogia, lei, Moisés, Torá. Não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Tito 1, versículo 10. Agora, gente, leia. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transportam casos inteiros, ensinando que não convém por toda ganância. Qual é a motivação? Por ganância. Todo ganância. Tem um rapazinho, só um minuto, tem um rapazinho pequenininho, 14, 15 anos. Está cobrando de 3 a 10 mil para pregar. Aí ele pega assim, exame das pessoas, assim, dá teu exame, eu sou profeta. Dá teu exame, eu sou profeta. Pega o profeta o exame das pessoas, rasga, pode ir, você está curado. Mas ele cobra. E se ele está tendo agenda, porque tem gente para pagar e tem gente para ouvir. Esse é o problema. 14, 15, você tem que ver a eloquência do garoto. Você fala, não garoto não. Não é possível que é um garoto de 14, 15 anos. Tem algo a mais, não é possível. Está entendendo? Vai, Cris, continua, por favor. Dele, seu próprio profeta disse: os cretenses são sempre
mentirosos, bestas ruins, ventos preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados por toda a boa obra. Amém. Para toda a boa obra. Percebeu, amado? Por exemplo, pode perceber, esses pregadores judaizantes, eles amam pregar no Velho Testamento, amado. Mas eles nunca fazem aplicação no Novo. Eles nunca fazem aplicação em Jesus. A mensagem dele nunca converge em Cristo. Nunca tem aplicação nas cartas paulinas. Não tem. Nos evangelhos não tem. Eles ficam só ali. Porque ali é fácil, amado, de manipular para o interesse próprio. Pode perceber, eles não pregam nas cartas paulinas. Eles não pregam 1 Timóteo, 2 Timóteo, Colossenses, Tessalonicenses, Hebreus, Romanos, qualquer. Ele não prega. Vai só pegar o Antigo Testamento. E não vai fazer a aplicação no Evangelho, em Cristo. Não vai. Pode pegar a mensagem e vira ela do avesso. Você não vai ver eles fazerem isso. Primeiro que eles lêem um texto e abandonam o texto, vai embora. Vai embora. Não volta o texto nunca mais. Vai falando, fecha até a Bíblia, vai embora. Ele não volta no texto, não aplica o texto. Essa é a seriedade que a gente aponta. Versículo 13, vamos voltar para Gálatas. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Aí agora aqui ele vai advertir a igreja. É onde que ele começa a entrar na parte prática da sua carta. Capítulo 1, 2, 3 e 4, foi só doutrina. Agora ele está fazendo a doutrina uma parte prática. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Até aqui. Porque o que os Gálatas poderiam entender? Não, então já que Jesus me libertou, já que eu de fato sou livre para fazer o que eu tenho a entender, então eu posso viver da maneira que eu bem entender e ainda vou para o céu. Eu posso ser crente, posso jogar no jogo do bicho. Eu posso ser crente, posso jogar na lotomania. Eu posso ser crente e ser um jogador assíduo do Tigrinho. Eu posso ser. Eu posso ser crente e posso fazer apostas em time. Porque eu sou liberto. Eu sou crente e posso ver só um pouquinho de pornografia. O que tem? O que tem? Porque eu sou livre. Aí ele diz: não use da liberdade para dar ocasião à carne. Não briga com esse negócio de carne. Porque é liberdade e não libertinagem. É isso que ele queria dizer. Tanto que o tratado já tinha sido acordado lá em Atos, capítulo 15. Ele disse o que foi acordado aos gentios. Ele disse de maneira muito clara acerca disso. O concílio, de Jerusalém. Ele disse isso. Aquilo que os cristãos gentios deveriam evitar. Eu vou deixar a guisa de referência aqui, Atos capítulo 15, a partir de 19, versículo 20, 28, 29, ele vai dizer acerca disso. Mas olha aqui o que o Romanos, deixa eu ler esses textos aqui que eu julgo eles importantes. Romanos capítulo 6, versículo 14, amados. Se for rápido de endereço, vai lá, rabisca, deixa anotado, depois você lê, ou então escuta bem o texto. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Versículo 18. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, o que ele está querendo dizer é: não utilize o seu corpo como um instrumento mais de iniquidade, mas de justiça. Seus membros compõem o quê? Sua mão, seus olhos, seu ouvido, sua boca, seu corpo. Você não pode utilizar o
seu corpo instrumento de iniquidade, mas de santificação e, por fim, a vida eterna. Então ele está advertindo, não vivam de maneira libertina, porque é um perigo. Judas 1,12 diz assim: essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco sem o menor pudor, agem como pastores de si mesmo, a si mesmo apacentam, vagam como nuvens sem água, ou seja, não tem a palavra, impelidas pelos ventos. São ventos, aqui é doutrina. São como árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São pastoras de si mesmas, elas não têm pastor, elas não têm direção, elas fazem o que querem, vão onde querem, andam como querem, é simples assim. E elas não têm fruto, não têm água, não têm palavra. Se não tem palavra, se não tem fruto, o que é? Está condenado. Está condenado. Porque o Evangelho nos ensina a renunciar à nossa natureza. Tito 2,12 diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Agora, amado, ele está entrando no meio da carta, ele vai espremer mais o assunto. Porque, por exemplo, a gente gosta assim das coisas mais mastigadinhas, né? Porque certamente se Paulo escreveu isso aqui porque tinha dúvida na cabeça dele. Então tudo bem, Paulo, eu não posso dar ocasião à carne. Em que situações eu não dou ocasião à carne? Me dá exemplos, Paulo. Exemplos funcionais, práticos, que eu possa observar e ver. Ele, tudo bem. Mas eu vou mostrar para vocês que toda a lei de Cristo se fundamenta e se cumpre no amor. Se não tiver amor para fazer, de nada vale. Vocês vão ser praticamente os judeus também. Não adianta estar por obrigação ou fazer por obrigação. É por amor. Versículo 3, ainda a parte F do texto. Mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos... Olha, depois você lê o que está escrito na sua, a tua tradução é boa aí. Se vós, porém, olha aqui, amado, o que Fernando, olha o que acontecia nessa igreja aqui, amado. Se vós, porém, vos mordais e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros? O que está escrito na sua aí? Começando. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruir de mutuamente. Então, se eu não tiver amor ao meu irmão, o que eu faço? Eu mordo. Eu devoro. Uma besta fera, eu devoro. Eu mordo. Não, se eu morder, olha o bracinho, se eu morder, o que eu vou fazer? Sabe o que é isso? Relacionamentos que se machucam, se ferem. Relacionamentos sem afeto, sem cuidado, sem zelo. Morde com atitude, com palavras, com gestos, com olhares, com comportamentos. Ele fala, tem que ter amor. Tem que ter amor. Não morde. Foi, amor. De certa forma, a intimidade da gente com Deus nos leva a enxergar muito mais rápido isso, né? Porque o Espírito Santo, eu creio que quando a gente comete certas coisas, ele toca em nós porque ele está mal. E incomoda, né? Tudo aqui está nos ensinando que a gente deve procurar ter uma visão espiritual, discernimento do Espírito. O discernimento do Espírito, é isso aí. E Paulo vai desembocar nisso aí. No discernimento do Espírito para viver no Espírito e não na carne. Porque quantas vezes a gente já tem pensamentos, a gente comete certas coisas e aquilo toca na gente perto. Sim. E na hora a gente já deve, Sente mal-estar e isso não provém de Deus. não é? A gente já deve evitar. Então Paulo aborda um ponto aqui que é importantíssimo, que é o amor, amado.
E quando a gente tem o amor de Cristo, o amor de Deus, o amor bíblico, a gente vai suportar um ao outro, cuidar um do outro, a gente vai ter o cuidado para obedecer. Por exemplo, 1 Coríntios 13 vai falar aqui, a gente tem que ter a compreensão de Coríntios 13, que no 12 ele está falando dos dons. Então ele está falando, quando ele entra no 13, ele está falando do mesmo assunto. Ele vai falar, eu vou mostrar um caminho mais excelente, mais glorioso do que expulsar demônio, curar enfermo, profetizar, mais do que qualquer coisa, ser generoso, mais do que qualquer coisa. Por quê? O amor. Aí vai dizer o comportamento do amor. Ele diz, o amor não é soberbo, não se soberbece. O amor não se importa com indecência, não busca os seus próprios interesses. O amor não se irrita. Tem gente que se irrita facilmente, qualquer coisa chuta o pau da barraca, abandona tudo, não quer saber de mais nada, sabe? Se irrita facilmente. Não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas fala com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É o amor. Quer ver aqui, ó? Provérbio 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Outra versão, a santidade. Ou seja, quem se isola peca, porque busca os seus próprios interesses egoístas e se rebela contra a sabedoria. Se torna insensato. Porque aquele que se isola, mano, que é dono de si mesmo, que é o soberbo, ele não busca o interesse coletivo, mas o próprio. E quando ele vê que o dele não vai ser satisfeito, o que ele faz? Ele, se isola. O pecado está ali. Está lá. Está lá. Porque não tem amor. Não tem amor. Porque o amor, o que ele é? Não se soberbece, não se importa com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não suporta, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Bíblia. Se a pessoa não tem esses elementos, não tem um amor. Se não tem um amor, opa, corre num grande risco. Romanos 13:10 diz, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. É o amor. Vou deixar aqui a lista de referência para quem depois quiser ler, estudar sobre esse assunto. Romanos 12:9 e 10, Romanos 14:10 até o 13. Esse aqui é importantíssimo, esse texto aqui, acho que por causa do tempo eu vou mandar. E eu já vou entrar aqui no versículo 16 de Gálatas, onde ele vai começar aqui a mencionar as obras da carne e os frutos do Espírito. Aí ele vai dizer, para você viver o amor, eu digo porém, andai em Espírito, e não cumprireis concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e eles se opõem ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então Paulo nos dá uma orientação para andar no Espírito. E o que é andar no Espírito? É andar no centro da vontade de Deus. É o que Deus orienta na sua palavra, eu cumpro. Se eu cumpro por amor, eu estou andando no Espírito. Simples assim. Simples assim. Como um filho obediente, eu vou andar e vou ter os frutos e vou andar no Espírito. Vou deixar a guia de referência aqui, amado. 2 Pedro 1, versículo 4, que ele diz que nós somos participantes da natureza divina. Por que eu sou participante da natureza divina? Porque se eu receber a Cristo, eu tenho o Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele habita em mim. Se ele habita em mim, eu sou participante da natureza divina. Estou em processo de transformação contínua, até a glorificação. Tiago 1, 21 e 22 diz assim, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-os com falsos discursos. Quando eu, amado, eu tenho só discurso e não vida, é hipocrisia. É um teatro, é um personagem. 1 Pedro 3,16, tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo.
Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito, que também, como uma verdadeira figueira, agora vos salva. Batismo, não despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, para a ressurreição de Jesus Cristo. O que ele está falando? Não é o batismo simplesmente da água, mas é o batismo de consciência, de espírito. Aquilo ali só é uma evidência pública. Mas se não houver verdade, é mentira, é farsa. 1 Pedro 1,14. Tem muita referência boa aqui, mano, mas não preciso correr. Não vai dar tempo. Essa daqui é forte demais. 1 Pedro 1,14 até o 25. 1 Pedro 2, do 11 até o 20. Romanos capítulo 8, do 1 até o 17. E eu vou entrar aqui, para que eu possa terminar o tempo. Versículo 19 a 21 de Gálatas. Porque as obras da carne, aí ele vai dizer para eles, tudo bem, vocês querem exemplos? Eu vou dizer para vocês. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Essas daqui: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, que está escrito lá? É uma afirmação séria, sim ou não? E há pecados aqui explícitos e implícitos. O que eu quero dizer com isso? Há pecados que são evidentes e outros que não são nem tão evidentes assim. Mas é pecado. Tal qual, né? A gente atenta. Eu tinha uma ilustração na cabeça, vamos ver aqui agora, do elefante. Do elefante do rabo. Mas vamos seguir. Esses pecados aqui são elefantes. Esses pecados aqui a gente observa logo. Os primeiros pecados que Paulo aponta, fala para perversão sexual, que são evidentes, notórios. Ele aponta para a prostituição. O que é? É o adultério, a fornicação, é o relacionamento sexual fora do casamento. A impureza, que são todas as impurezas sexuais contra o próprio corpo. É o que ele está tratando aqui. A lascívia, relações sexuais irrestritas, desenfreadas, que a pessoa comete atos libidinosos incontroláveis, um comportamento lascivo. São perversões sexuais, que é muito evidente na vida de muitas pessoas. Aí depois ele usa uma lista curta, porém necessária, de pecados relacionados à religiosidade. Ele cita idolatria e feitiçaria. Idolatria que impõe veneração de ídolos, santos beatificados, nichos, idolatria. Aí você pode abranger trabalho, pessoas, objetos, entra na idolatria. Feitiçaria envolve o quê? Misticismo, astrologia, invocação de espíritos e drogas. Que a palavra grega aqui para feitiçaria, parmaqueia, da origem farmácia. Que as pessoas que entravam em rituais de feitiço utilizavam ervas para entrar em transe, para ter contato com os espíritos. Droga. Qualquer tipo de droga. Não sei se você já ouviu, mas já ouvi muito isso daí. Pessoas que vão para baile funk, usam droga e falam: eu estou vendo o troço no fio, eu estou vendo não sei o quê. Está vendo mesmo. Está vendo mesmo que ela está numa dimensão diferente. Ela está num processo alucinógeno. Ela vai ver coisas, vai ouvir coisas. Que ela está tomada. Feitiçaria. São pecados relacionados à religiosidade. Agora esses aqui
são os implícitos, que são aqueles pecados que a gente não dá tanta atenção, são sutis. Olha aqui, inimizade. Não é sutil? Inimizade é assim, mano. Eu posso passar pelo Rogério, ir para o Rogério, falar com o Rogério, mas falar assim, meu santo não vai para o Rogério. Tem uma certa barreira, uma inimizade. É uma hostilidade, é uma maldade contra o outro. Isso aqui é inimizade. E falar que tem santo é pior ainda. É a pior ainda. Fala, qual santo? Você entendeu, mano? Porfia. Porfia. Porfia é contendas, disputa, insistência em polêmica. É a pessoa que gera um assunto, cria um assunto e faz daquele assunto ali um furacão e causa perturbação naqueles que estão próximos daquilo ali. Isso é porfia. Ciúme, ou seja, é uma ambição de igualar, superar, controlar, manipular. É uma inveja amargurada. É o ciúme. É o ciúme que a Bíblia está dizendo. Iras, imoderação, agressões, desequilíbrio, a pessoa descontrolada, chega ao ponto de tomar atitudes, de agredir. Discórdia. Discórdia é arrogância, soberba, prazer na intransigência, ou seja, eu não admito, eu discordo. Você aponta o certo, a pessoa fala, eu não aceito, eu não concordo. Discórdia. Isso aqui é um pecado gravíssimo. É um pecado como adultério, como homicídio. Como assim, pastor? Como? Porque ele também não leva ao céu. Também condena. Também condena. Divisões. O que é divisão? Rivalidade. São pessoas irreconciliáveis. Causa grupos, facções. Por isso que ele cita facção. Facções, ou seja, são partidaristas. Tem grupo. Eu sou de Paulo. Eu sou de Cefas. O que é isso? Uma manipulação egoísta. É uma desunião. São facções. Inveja. Desgosto pelo bem alheio. São pecados sutis. Relacionado ao próximo. E se eu tenho esse comportamento aqui, amado, se de alguma maneira eu identificar ou identifiquei que eu tenho esse comportamento aqui, eu devo levantar um alerta na minha vida. Porque se isso permanecer, a Bíblia diz que os tais não herdarão o reino de Deus. E o pior disso, sabe o quê? É que a pessoa, Cris, ela tem esse comportamento, ela é divertida com esse comportamento e ela permanece nesse comportamento. A Bíblia está falando, para. Porque tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Está relacionado ao próximo. Está dentro de mim, mas reverbera no próximo. Por isso que Paulo disse antes, tem que ter amor. E o amor, ele se manifesta no amar a Deus e ao próximo. Como a mim mesmo. Então quando eu amo a Deus, eu me amo, eu vou amar o próximo. Eu não vou fazer isso com o próximo. Eu não vou ter inimizade, eu não vou ter contenda, eu não vou ter porfia, eu não vou ter ciúme, eu não vou ter ira, discórdia, divisão, facção, inveja, adultério. Eu não vou ter. Por quê? Porque eu amo a Deus. Nós devemos nos policiar. A Bíblia está repleta de textos dizendo assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual? Aí o 15 diz assim, ó, e tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A raiz de amargura, ela brota, meus irmãos. Você consegue ver a raiz? Porque está dentro, é interno. Depois que você começa a ver a pontinha da árvore brotando, tomando força, caule, galhos, folhas, frutos. Aí fala, te prive da graça. É necessário ter amor. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo os perdoou, assim fazei vós, sobre tudo isso, revestido de amor, que é o vínculo da perfeição. Maturidade.
Como ele disse lá, eu resisti Paulo na cara, Pedro na cara. Mas não significa que ele foi grosso. Ele foi amável para tentar ganhar Pedro. Pedro, está errado. Não é assim, meu. Isso aqui é um comportamento dúbio. Romanos 12, 17 e 18. A ninguém torneis mal por mal, procurei as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tenha paz com todos os homens. E o texto de Jesus, eu estou terminando aqui. Jesus Cristo disse, Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem polemizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de lobo, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta no altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu irmão enquanto estás no caminho com ele, ou seja, enquanto você está vivo. Porque não aconteça que o adversário te entregue ao juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. E em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Irmão, questão de relacionamento é sério. E se nós temos algum tipo de rusga, detrito, mau relacionamento com alguém, e como a irmã disse, a gente sabe disso, a gente tem consciência disso, a gente, no emocional, a gente sente isso, quando a gente vê, quando a gente passa, a nossa face, o nosso coração nos denuncia, isso tem que ser tratado. Isso tem que ser tratado. Porque é um pecado como o outro, com consequências diferentes, mas que também leva à condenação eterna. Ele diz aqui pecados relacionados à alimentação, ele utiliza bebedices e glutonaria, bebedice, vício de álcool, embriaguez, glutonarias, excesso na alimentação e festas pagãs. Está relacionado a isso também. Isso fala das obras da carne. E ele termina dizendo o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, que é o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, se você vive isso, não vai ter condenação. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito, e não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ou seja, que tenhamos frutos do Espírito Santo em nossas vidas. Porque somos conhecidos diante de Deus não pelos dons, mas pelos frutos. Jesus disse assim, João 15:4, estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Mas se não estiver na videira, assim também vós. Se não estiveres em mim, eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mateus 7,17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não poderá a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É assim que Deus nos enxerga. Note que a relação de pecados aqui, ela não ficou fechada. Ela não fechou. Ele foi muito claro quando ele disse: e coisas semelhantes a estas, acerca das coisas, ou seja, coisas semelhantes, parecidas, tem coisas parecidas, semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Que possamos, amados irmãos, andar e viver no Espírito, para que possamos achar-se dignos diante do Senhor no dia da visitação. A obra da carne e a obra do Espírito. O meu desejo é que a nossa igreja, que nós venhamos a andar 100% no Espírito de Deus. Como, pastor? Obedecendo a palavra. Amém, irmãos?
Podemos terminar? Temos de pé então, em nome de Jesus Cristo. Oi, meu irmão. Aqui no 25, 21, tem um que me deixa assim, bastante curioso, que fala das invejas e homicídios. Esse homicídio a gente pode qualificar também, porque muitas das vezes quando fala homicídio, é alguém pegar uma arma, matar uma faca lá e ferir alguém. Mas esse homicídio espiritual, que pode, por causa dessas coisas, alguém deixar de servir a Cristo, porque se tornar morto. Sim, sim. Tem duas aplicações, foi até bom o irmão falar, tem duas aplicações esse homicídio. Tem o homicídio físico, que é literalmente arrancar a vida de alguém. O ser humano não tem esse direito, só o Senhor tem, o ser humano não tem. E o outro homicídio, por isso está tudo correlacionado ao relacionamento. Está aqui, ó, 1 de João, se eu não me engano, 3, vamos achar junto comigo aqui, amados. 3:11, deixa eu ver se é esse aqui. Vamos lendo aqui que a gente vai achar. Porque esta mensagem que eu ouvi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão, e por esta causa. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram mais, e as do seu irmão justa. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. E qualquer, aqui ó, e qualquer que aborrece o seu irmão, o que é? Homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, o que mata o seu irmão aqui, Caim matou fisicamente. Mas não tem gente que a gente mata emocionalmente dentro de nós? A gente não fala assim, fulano morreu para mim. Fulano não existe mais para mim. Eu ignoro aquela pessoa. A existência daquela pessoa para mim é ignorada. Quando eu mato essa pessoa dentro de mim, eu me torno homicida. Eu sou um sepulcro caiado. Eu carrego defuntos dentro de mim. É uma necroforia espiritual. Então, quando eu mato pessoas no meu relacionamento, eu me torno homicida. E nenhum homicida tem parte nele a vida eterna. Essas duas aplicações. Amém? Podemos? Vai tocar alguma coisa antes? Amém? Amém? Ficamos de pé então, amados, em nome de Jesus Cristo. Vai falar alguma coisa, Marcelo? Amém? Vamos orar, amados, em nome de Jesus Cristo. A glória do Senhor. Poderoso Deus, eterno Pai, uma vez mais diante do Senhor em oração, suplicamos a sua misericórdia, a sua graça, Deus, para te amarmos mais do que tudo e amarmos a nós mesmos e amarmos ao próximo. Ó Deus, nos ajuda a termos o amor de Jesus, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não sermos como Caim. Nos ajuda, Senhor, a termos um amor bíblico, um amor, Pai querido, que não busca seus próprios interesses, que não se ensoverdece, um amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Um amor, de fato, do céu, porque, de fato, manifestando o amor, como diz aqui na Tua Palavra, que os frutos do Espírito é o amor. Ele é o cabeça de todo fruto, Deus. Que possamos ter amor para Te amar, para obedecer, para amar a Sua Palavra, para viver uma vida, Deus amado, que de fato Te agrada. Como o Senhor disse acerca do Teu Filho: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem de fato a minha alma tem prazer. Senhor, que todo pecado de nosso coração venha a ser removido, porque a Sua Palavra denunciou, Senhor. E se for identificado em nós, em nossos corações, Deus, que venhamos a ter a força do Espírito Santo para remover de nossos corações tais pecados, porque tais pessoas que vivem assim não herdarão o reino dos céus. Ó Deus, que a soberba, que é o cabeça de todo pecado, Deus, venha a ser repreendida em nome de Jesus, porque sem a soberba ser arrancada, Senhor, de maneira nenhuma é possível remover tal pecado. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda na nossa pouca força
a identificar os pecados, a de fato andarmos em novidade de vida, a não vivermos uma vida legalista, a não vivermos uma vida, Senhor amado, firmada em nossas obras, porque as nossas obras, ó Deus, são como trapo de imundícia, e de fato, se não forem feitas no Teu Espírito, de nada adiantará. Mas, Pai querido, que possamos viver um Evangelho bíblico, verdadeiro, santo, e que de fato agrade ao Seu nome, Pai. Ainda que a gente venha sofrer danos, percas aos nossos olhos humanos, mas de fato a gente vai estar ganhando o céu. Então nos ajude, Senhor, por favor, a sermos servos do Senhor fiéis, idôneos, e vivermos uma vida cristã genuína, de maneira que aqueles que nos vejam, Senhor, possam observar em nós as nossas boas obras. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos em Cristo. Então, Pai querido, que a nossa vida possa glorificar o Teu nome. E como Paulo disse aqui em Gálatas, que possamos crucificar as nossas paixões, Pai, e andarmos em Cristo. Como o apóstolo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. E nós não vamos tornar a graça do Senhor em vão, Pai. Obrigado, Deus amado, pela vida de cada um de meus irmãos que aqui se encontram. Que o Espírito Santo possa ser ministrado, Senhor, aos corações de seus filhos, e que possamos sim andar em novidade de vida. Pai querido, nosso coração se alegra, Deus amado, em ver a nossa querida irmã Manuelina aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa, Deus, cuidar da tua filha, tratar da sua filha, cuidar da saúde da tua filha, Pai querido, para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, porque é o Senhor que começou a boa obra, o Senhor há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então trata do seu coração, trata da sua alma e trata também do físico, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te adoramos pela vida dela e pela vida de cada um dos irmãos que aqui se encontra e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, todo aquele que crê e que recebe, se você é um desses, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, aquele que operou, ninguém pode pedir a todos a paz do Senhor. Uma excelente noite, amados, para vocês, em nome de Jesus Cristo.